Entrei no dia seguinte com 10.000 homens armados em Tiberíades e mandei vir à praça os principais da cidade, aos quais ordenei que se declarassem quais haviam sido os autores da revolta. Eles o fizeram e eu os mandei manietados a Jotapate. Quanto a Jonatas e aos seus colegas, mandei levá-los como uma escolta a Jerusalém, provendo tudo o que era necessário para sua viagem. Os habitantes de Tiberíades vieram uma segunda vez rogar-me que esquecesse os motivos que tinha de me queixar deles, garantindo-me que reparariam, pela fidelidade, as faltas cometidas no passado, rogando-me que mandasse restituir o que havia sido roubado. Ordenei logo que trouxessem à grande praça tudo o que tinha sido tomado. Como os soldados sentiam dificuldade em se decidir a isso, eu lancei os olhos sobre um deles, que estava muito mais bem vestido do que de costume, e perguntei-lhe onde havia adquirido aquela veste. Ele confessou que a havia roubado. Ordenei que o espancassem e ameacei tratar os outros ainda mais severamente, se não restituíssem tudo o que haviam pilhado. Obedeceram, então, e eu mandei restituir a cada um dos habitantes o que lhe pertencia. Creio dever informar, neste ponto, a má-fé de Justo e dos outros que, tendo falado deste mesmo assunto nas suas histórias, não tiveram receio, para satisfazer a própria paixão e ódio, de expor aos olhos da posteridade os fatos de uma maneira bem diferente da que na verdade eles se passaram. Em nada eles diferem dos que falsificam os atos públicos, senão nisto, que tendo resolvido tornar-se ilustre, escrevendo esta guerra, disse de mim muitas coisas falsas, e não foi mais verdadeiro no que se refere ao seu próprio país. E o que me obriga agora, para desmenti-lo, a relatar o que havia calado até aqui, e não nos devemos admirar por ter diferido tanto, pois, ainda que um historiador seja obrigado a dizer a verdade, ele pode não se deixar levar contra os maus. Não que eles mereçam ser favorecidos, mas para permanecermos nos termos de uma sábia moderação. Assim, Justo, que pretendeis ser o historiador a quem mais se deve prestar fé, dizei-me, rogo-vos, como é possível que os galileus e eu tenhamos sido causa da revolta do vosso país contra os romanos e contra o rei, pois que antes que a cidade de Jerusalém me tivesse mandado como governador a Galileia, vos e os de Tiberíades tinhais já tomado as armas e feito guerra aos da província de Decápolis, na Síria. Podeis negar que não incendiastes suas aldeias e que um dos vossos lá não foi morto, do que eu não sou o único a testemunhar, porque tudo isso se encontra mesmo nos comentários do imperador Vespasiano, onde se vê que quando ele estava em Ptolemaída, os habitantes de Decápolis rogaram-no que vos castigasse como o autor de todos os seus males, e ele o teria feito, sem dúvida, se o rei Agripa, a quem fostes entregue para que se fizesse justiça, não vos tivesse perdoado a rogo da sua irmã Berenice, o que não impediu que ficasseis por muito tempo na prisão. Mas as vossas outras ações fizeram também claramente conhecer qual tinhais sido durante toda a vossa vida, e que fostes vos que levasseis vosso país a se revoltar contra os romanos, como eu o farei ver com provas assaz convincentes. Acho-me agora obrigado, por vossa causa, a acusar os outros habitantes de Tiberíades e a mostrar que vos não fostes fiéis nem ao rei nem aos romanos. Séforis e Tiberíades, de onde sois originários, são as maiores cidades da Galileia. A primeira, que está situada no meio do país e que tem em redor de si várias aldeias que dela dependem, resolveu permanecer fiel aos romanos, embora pudesse facilmente ter se revoltado contra eles. Jamais me quis receber, nem tomar as armas pelos judeus. Mas no temor que seus habitantes tinham de mim, eles me surpreenderam com seus artifícios e me levaram mesmo a construir-lhes muralhas. Receberam depois, de boa mente, a missão de Sestio Galo, governador da Síria, pelos romanos, e me recusaram a entrada em sua cidade, porque nem mesmo nos ajudar durante o cerco de Jerusalém, embora o templo que lhes era comum conosco estivesse em perigo de cair nas mãos dos inimigos, tanto eles temiam parecer tomar as armas contra os romanos. É aqui, Justo, que devemos falar da vossa cidade. Ela está situada junto do lago Genezaré, longe de Hipos, 30 estádios, 60, de Gabara, e 120 de Citópolis, que está sob a dominação do rei. Não está perto de nenhuma aldeia dos judeus. Que vos impedia, portanto, de continuar fiel aos romanos, pois que tinhais grande quantidade de armas, em particular em público.
Se responderdes que eu então fui a causa disso, eu vos pergunto, quem o foi, depois? Podeis ignorar que antes do cerco de Jerusalém eu tinha sido sitiado em Jotapate, que vários outros castelos tinham sido tomados e que um grande número de galileus tinham sido mortos em vários combates. Se, então, não foi voluntariamente, mas por coação que tomastes as armas, quem então vos impedia de abandoná-las e vos colocar de sob a obediência do rei dos romanos, pois não tinhas mais nenhum temor de mim? Mas o que é verdade é que esperastes até que visses Vespasiano chegar, com todas as suas tropas, às portas de vossa cidade e então, o temor do perigo vos desarmou. Não poderíeis, no entanto, evitar ser obrigado pela força e levados ao saque, se o rei não tivesse obtido, da clemência de Vespasiano, o perdão de vossa loucura. Não foi, pois, minha culpa, mas vossa, e vossa ruína só veio porque sempre fostes no coração inimigo do império. Esquecestes de que, em todas as vantagens que obtive sobre vós, jamais quis mandar matar alguns dos vossos, ao passo que as divisões que cindiram vossas cidades, não por vosso afeto pelo rei e pelos romanos, mas por vossa própria malícia, custaram a vida a 185 dos vossos concidadãos, durante o tempo em que eu estive sitiado em Jotapate. Não foram encontrados em Jerusalém, durante o cerco, 2.000 homens em Tiberíades, dos quais alguns foram mortos e os outros feitos prisioneiros. Direis para provar que não erais inimigos dos romanos, que vos tinhas então retirado para junto do rei? Não direi, ao contrário, que vos o fizestes apenas pelo medo que tinhas de mim. Se eu sou mau, como vos apregoais, que sois vos então, vos a quem o rei Agripa salvou a vida, quando Vespasiano vos havia condenado à morte. Vós, que ele não deixou de mandar por 2 vezes à prisão, embora lhe tivesseis dado bastante dinheiro vós. Que ele mandou 2 vezes ao exílio. Vós, que ele teria feito morrer, se Berenice, sua irmã, não vos tivesse obtido perdão e em quem, por fim, ele constatou tanta infidelidade no cargo de secretário, com que ele vos havia honrado, que vos proibiu de vos apresentardes jamais em sua presença. Não quero continuar a falar. De restante, admiro a ousadia com a qual afirmais ter escrito esta história, mais exatamente que qualquer outro, vós, que não sabeis somente o que se passou na Galileia, pois estáveis então em Baruque junto do rei, e não podeis saber o que os romanos sofreram no cerco de Jotapate, nem de que modo eu procedi nessa ocasião, pois não me seguistes e não ficou um sequer, dos que me ajudaram a defender aquela praça, para vos vir trazer as notícias. Se disserdes que narrastes com mais exatidão o que se passou no cerco de Jerusalém, eu vos pergunto, como isso pode ser, pois lá não vos encontrastes e não lestes o que Vespasiano escreveu a respeito. Isso eu posso afirmar, sem temor, vendo que escrevestes o contrário. Se julgais que vossa história é mais fiel do que qualquer outra, por que não a publicastes, enquanto Vespasiano vivia e Tito também, seu filho, que tiveram o comando de toda essa guerra, e enquanto viveu o rei Agripa, bem como seus parentes, que eram tão peritos na língua grega? Pois a escrevestes 20 anos antes, e podíeis então ter por testemunhas da verdade aqueles que tinham visto tudo com os próprios olhos. Mas esperastes para publicá-la depois da morte deles, a fim de que ninguém vos pudesse acusar de não ter sido fiel. Eu não fiz o mesmo, porque não temia a ninguém. Mas, ao contrário, entreguei a minha a esses 2 imperadores, quando esta guerra estava apenas terminada e a memória dos fatos ainda era recente, porque minha consciência me dizia que só tendo dito a verdade, ela seria aprovada por aqueles que lhe poderiam dar testemunho. E nisto não me enganei. Eu a comuniquei imediatamente a muitos, dos quais a maior parte estivera presente a esta guerra, no número dos quais estavam o rei Agripa e alguns dos seus parentes. O próprio imperador Tito quis que a posteridade não tivesse necessidade de ouvir numa outra fonte a notícia de tão grandes feitos. Depois de tê-la assinado com sua própria mão, ele ordenou que fosse publicada. O rei Agripa escreveu-me também 62 cartas, que dão testemunho da verdade das coisas que referi.